O Brasil teve um boom de hotéis até 1946, quando tinham cassinos no Brasil. Então tinha os hotéis cassinos, Rio de Janeiro, Petrópolis, Campos do Jordão, Santos, que eram magníficos. Isso daí eu não vivi. Porque em 1946, por uma decisão autoritária do Eurico Gaspar Dutra, os cassinos foram eliminados. E aí ficaram hotéis pequenos, hotéis familiares, que tinham um serviço bom, né? Mas a grande hotelaria, por exemplo, começou a ser mais sofisticada no sul do Brasil por causa dos cafés coloniais. Quando a Panrotas surgiu, em 1974, a hotelaria brasileira ainda era formada muito por hotéis independentes e a gente tinha grandes ícones, né? Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em 75, 76, 77 apareceram hotéis icônicos no Rio também, como o Meridian Copacabana, como o Rio Otom Palace. Aqui em São Paulo tinha o Axud Plaza, tinha o Hotel Hilton no centro, que era muito um ponto de encontro do turismo. Então era uma época de hotéis icônicos, né? Tinha o Tropical da Bahia, tinha o Tropical de João Pessoa, tinha o Tropical das Cataratas, que todos eram da Varig, mas não tinha uma hotelaria organizada. Você tinha um hotel assim básico, muitas vezes sem ar-condicionado, uma cama simples, colchão de mola, um banheiro com chuveiro elétrico, um café da manhã básico. E aí começaram a chegar as redes internacionais. Bom, eu acho que a história do Panrotas e da Accor, de certa forma, se confundem. O Panrotas faz 50 anos, a Accor tem 49. O primeiro hotel da Accor chega na década de 70, mas a Accor vem a se tornar a grande rede hoteleira do Brasil somente nos anos 80, nos anos 90. Nas décadas de 1980 e 1990, a gente já vê uma hotelaria mais organizada, com essas redes internacionais ou nacionais, como Otom, Deville ou outras grandes marcas já organizando hotelaria no Brasil. E aí vieram outras redes, até que finalmente no século XXI, já depois do ano 2000, os hotéis nacionais se profissionalizaram muito mais e as redes internacionais também. Os hotéis urbanos, eles no Brasil, eles vieram crescendo na medida que o Brasil também crescia com o número de pessoas que viajavam a trabalho. Nos anos 90, o que se dizia era que existia mais ou menos uns 10 milhões de CPFs que colocavam os pés num avião, e quando entrou os anos 2000, isso já tinha saltado para 30 milhões de habitantes que colocavam os pés para fazer uma viagem ou a trabalho ou a lazer. Essa malha aeroviária, ela exigia mais hotéis. Então aí que surgiram hotéis urbanos, bem localizados, compactos e simples de serem operados. Eu acho que a gente teve uma grande evolução, não só as redes hoteleiras, como os hotéis independentes. Eu acho que com a vinda das redes, a tecnologia, a gente avançou muito. O nosso parque hoteleiro agora, falando dos independentes, eu acho que a gente teve um grande avanço, melhorou muito nos últimos anos. Olha, a hotelaria independente, a gente enxerga ela de uma forma... Ela é necessária, ela é boa para o turismo, porque a hotelaria independente ela te traz experiências que uma hotelaria de rede, de grandes cadeias, elas não te dão. Mas falando no Brasil, eu tenho tido excelentes experiências em pousadas de luxo, em pousadas que estão pé na areia, em pousadas que estão no interior. Tem esses hotéis boutiques grandes, como o Unique, como o Emiliano, o Fasano, né? O Fasano é uma rede sofisticada, mas tem hotéis individuais, principalmente no Nordeste, que são pequenos, aí 30, 40 apartamentos, e que tem um serviço sofisticado e tarifas caras, né? R$2.000, R$3.000 a diária, mas aí você tem uma gastronomia excelente, privacidade e arte, né? Você quer ir para um hotel, você quer ter a experiência que você tem naquele destino. Você não quer ter a experiência só da porta para fora. Tem muitos tipos de hotéis, os mais, assim, luxuosos, os menos. Então, nós temos hotelaria para todos os tipos de necessidades, preferências, né?
E ela democratizou muito, eu acho isso uma coisa fantástica. As pessoas estão viajando mais e a hotelaria se democratizou, né, ao tamanho do bolso. Hoje o Brasil está em hotéis de lazer, hotéis de boutique realmente diferenciados, nós temos realmente um espetáculo. Em São Paulo você tem 2 hotéis hoje maravilhosos, né, que é o Palácio Tangará e Rosewood. Antigamente a gente falava, né, que o hotel, na verdade, o grande captação, né, de receita era realmente da parte de hospedagem, a parte dos quartos. Isso veio mudando no decorrer do tempo. Então hoje a gente percebe que o luxo está muito voltado para a experiência. A forma de trazer novas experiências para dentro dos hotéis e também, o que é muito importante, trabalhar o hotel e principalmente o restaurante para as comunidades locais. Eu acho que isso a gente aprendeu desses disruptores e hoje a gente aplica nos nossos hotéis de uma forma muito saudável. O primeiro resort no Brasil é mais ou menos no final da década de 70, que traz efetivamente o conceito de resort, foi o Clube Med Itaparica. Antes disso, a gente teve outros empreendimentos de lazer, ou eventualmente com foco em cassino, quando ainda era permitido, que hoje até esses empreendimentos existem e se tornaram resorts a partir do momento que eles foram incorporando mais atividades de lazer, mais opções de gastronomia. O resort é um hotel de lazer, em geral, com uma grande área livre, com várias atividades programadas ou atividades livres. Então pode ser um resort de montanha, pode ser um resort de praia, um resort de campo, porque o resort implica uma grande área isolada, exclusiva e com várias atividades, aonde pode ser tudo incluído ou uma boa parte dos serviços incluídos. Mas os all-inclusives têm crescido muito, porque o que a gente vê assim como tendência é que esse turista, ele cada vez mais quer ter seu gasto controlado na viagem. O orçamento, aquilo que ele imaginou para a viagem, ele quer estar bem estabelecido e não quer ter grandes surpresas, né? A pessoa que vai para um resort, ela tem que ser capaz de ficar vários dias lá, né? Ela é um destino. Ele tem que ter uma oferta gastronômica, de entretenimento, de bem-estar, ou seja, que de alguma maneira vai manter o hóspede interessado em permanecer na propriedade, naquele destino por vários dias. Como Andatuba, Costão do Santinho, Clube Med do Rio de Janeiro, são resorts que foram pioneiros e criaram a noção de hotel-destino, né? Você vai para aquele resort, passar férias com a família, e isso mudou muito a hotelaria brasileira nesse período. Se você é hotel, você tem que oferecer uma boa cama, um bom quarto, um quarto limpo, um bom banho. Isso é fundamental para você ser hotel. Mas para você ser um resort, você tem que oferecer algo mais. Não só vender o apartamento, né, e vender as refeições, o café da manhã, o almoço e jantar. Então você tem o spa, você tem a equipe de recreação, né, tanto para adulto como para infantil, ou mesmo até para a terceira idade. Em relação à localização, antes, quando se iniciou o processo de desenvolvimento do segmento de resorts, havia uma grande concentração no segmento de praias, né, no litoral. Mas hoje a gente tem uma variedade enorme em destinos diversos, como por exemplo Foz do Iguaçu, como por exemplo até no norte do país, né? Depois, em relação ao tipo de resort, a gente também tem vários perfis. Hoje a gente tem resorts que são mais voltados para casais, outros resorts que são mais voltados para grupos de amigos, famílias. Então isso também teve uma mudança bastante significativa, o segmento que você prioritariamente atende. A gente percebe que o resort ele não é mais simplesmente um empreendimento de lazer ou de entretenimento. Ele busca um laço afetivo maior, com um tema específico, né? Então ele passa por para um tipo de desenvolvimento que conta uma história. Aquela hospedagem está contando uma história. E uma das principais mudanças é que quando o conceito de resorts veio para o Brasil, ele veio muito fundamentado no conceito do lazer. Mas hoje tem um outro segmento que faz uma composição muito importante, até para a quebra da sazonalidade, que é o segmento de eventos. Não só eventos corporativos, mas também eventos sociais. E uma das coisas que está em pauta exatamente nesse momento, 2024, é a questão da aprovação de cassinos no Brasil, porque isso muda tudo para o cara que opera
a estrutura, né, a construção do resort, porque o Brasil, se ele fosse um país um pouquinho mais simplificado, para que esse investidor estrangeiro viesse e construísse, entendesse um pouco como funciona o nosso sistema tributário e tal, a gente com certeza teria tido muito mais resorts até agora. Assim, tem investidores internacionais, tem resorts de cadeias internacionais, mas eles teriam feito mais investimentos no Brasil. A tecnologia está evoluindo e evoluindo muito rápido e tem muitas opções. E eu acho que na hotelaria isso é muito importante, principalmente para a eficiência da hotelaria, né? E como a hotelaria não é só serviço, tem a gestão, a administração, tem a manutenção e tem uma série de atividades que a inteligência artificial e toda essa tecnologia ajuda muitíssimo. A tecnologia, na nossa visão, ela veio para contribuir, ela veio para somar no setor. Se a gente olhar para os últimos 20 anos, o que ela trouxe de riqueza para o país, o que ela trouxe de novas pessoas inseridas na economia ativa, é muito maior do que aquelas que ela retirou. Então, a gente entende a tecnologia como um processo que melhora cada vez mais a nossa condição de acessar os clientes. Olha, hoje tem muita coisa nova no mercado. Todo dia surge uma plataforma. Você vê, a gente teve um grande avanço na parte de pagamento, principalmente, entendeu? As reservas online. Eu acho que a gente tem uma plataforma para cada segmento interno nosso. Para check-in, para check-out, você faz check-in express, você avança muito hoje. Possivelmente há 10 anos atrás a gente tinha 70% das reservas offline. Muitas pessoas achavam que estavam comprando de uma forma eletrônica, mas não era verdade, ou seja, às vezes era um formulário um pouquinho melhor no site do hotel fazendo uma reserva, mas ela não era uma reserva online, porque sempre tinha por trás alguém processando essa reserva. Hoje isso já não acontece, quase todo esse mercado ele é digitalizado, mas todos os players do mercado eles têm vindo a se digitalizar, e essa é uma evolução bastante grande. A hotelaria, que era muito tradicional, a hotelaria brasileira, né? Quando chega a tecnologia e a forma de se relacionar com o hóspede, ela também leva um susto e vê novas formas de distribuir. E ela tem que abraçar essa tecnologia para chegar onde ela não chegava, mas ao mesmo tempo ela vê na frente dela um mix de canais que ela nunca tinha visto, né? Quando chegam as OTAs, as grandes agências de viagens online, que são empresas de tecnologia, muitas redes hoteleiras ficam refém dessas empresas, porque era algo novo que vendia rápido, então elas meio que entregaram na mão dessas OTAs. Essas grandes empresas, elas se tornaram empresas de tecnologia, né? Ou seja, quando você olha para uma Booking, para uma Expedia, para uma Despegar, uma CVC, que estão investindo bastante em tecnologia. Então é um setor que vai continuar evoluindo até que se torne totalmente digitalizado, que hoje ainda não é, ainda existem algumas coisas menos digitalizadas. Chegar o Airbnb para a rede hoteleira foi um choque, né? E ela chega sem avisar, né? Ela chega sem estar regulamentada, ela chega sem lei, ela chega sem legislação, sem controle. Então, no primeiro momento, realmente ela foi prejudicial. Hoje, no mundo inteiro, você já vê o Airbnb sendo regulado, o que tem que ser, né? Você não pode ter leis diferentes para produtos de hospedagem. E você vê a hotelaria também, por outro lado, sendo mais proativa com relação ao hóspede, por causa do que o Airbnb oferece, né? Se ele oferece mais liberdade, mais experiência, mais flexibilidade, a hotelaria tem que oferecer isso. Essa concorrência ajudou a hotelaria a se mudar e mostrar que ela veio para ficar e não vai acabar. Agora, muita gente prefere ficar em hotéis. Por quê? Porque você tem o café da manhã, você tem todo dia alguém limpando o quarto, trocando toalha, trocando lençol. No Airbnb você não tem isso. E você precisa saber muito bem o que alugar no Airbnb, que há imóveis bons, há imóveis médios e há imóveis ruins. Você alugar às cegas o imóvel de terceiros pode ser um problema. Hotel não. Hotel você sabe que tem um padrão, que você espera esse padrão de uma determinada rede e sabe que tem uma localização com uma certa segurança. Então, de novo, tem para todos os gostos. Mas ele não chega a atrapalhar, porque se quem quer um apartamento com sala e quarto, outro tipo de serviço, ele vai escolher o apartamento Airbnb.
Quem quer o hotel vai ficar no hotel porque tem sua comodidade, tem o serviço, tem o capitão porteiro que vai carregar sua mala, tem um mensageiro, tem um check-in, você tem um serviço, seu quarto vai voltar arrumado. No hotel você exige um atendimento, um acompanhamento. São produtos totalmente diferentes. Eu vejo que o futuro da hotelaria, ele passa pelas experiências, o futuro da hotelaria passa pela vontade das pessoas de trocar. Toda vez que a gente viaja, a gente agrega conhecimento, a gente agrega novas pessoas no nosso relacionamento. E isso eu vejo com muito bons olhos. Tem muitos tipos de hotéis, vão crescer mais tipos de hotéis. Assim, especialização da hotelaria, né? Hotel com muita experiência, hotel com muita estrutura, enfim. Tem vários tipos diferentes de hotelaria. A palavra muito em moda são as experiências, né? De a pessoa poder vivenciar cada vez mais. Não é só você vender uma cama confortável, né? Um quarto agradável, uma recepção, um bar, né? Hoje não, hoje os hotéis estão se especializando cada vez mais no entretenimento e na arte de bem receber as pessoas. A tecnologia governa hoje em dia não só o turismo. Eu acho que tudo está sobre a tecnologia. O futuro da distribuição hoteleira, ele tende a evoluir e ele tem que ser eletrônico, não existe outra forma. Quando eu falo eletrônico, ele tem que ser eletrônico do interlocutor com quem você está falando, tanto numa agência quanto numa TMC ou com um aplicativo na mão, até hotel, a distribuição e o meio de pagamento ele tem que ser todo ele automatizado. Turismo é tecnologia. Quanto mais tecnologia a gente tiver, mais a gente vai aproveitar e ter resultados financeiros melhor. A gente tem muita novidade aí para a gente se aperfeiçoar e colocar a tecnologia na ponta do nosso trabalho. Então, as empresas do turismo, elas precisam cada vez mais separar uma linha no orçamento para dedicar a inovação e ESG. Leisure é um mix de business e leisure, ou seja, os nossos clientes vão buscar conciliar viagens de lazer e negócios. Então, por exemplo, sai de São Paulo numa quinta-feira para trabalhar no Rio de Janeiro, ao invés de voltar sexta-feira do Rio, ele aproveita e fica lá sábado, domingo, vai num restaurante, vai num teatro, vai num show. Então essas viagens onde você une lazer e negócios, elas também vão ser cada vez mais comuns. É sempre agradável. Eu sempre que fui, inclusive por trabalho, a algum lugar, sempre reservei pelo menos 1 ou 2 dias para ficar no lugar e conhecer, sabe? Não ir e voltar assim. Esse negócio de chegar no lugar de um avião, fazer o que você tem que fazer no escritório, pegar e ir para o aeroporto, eu nunca fiz. E não quero fazer porque eu acho um despropósito.